Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 22. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao retornar a Jerusalém e a enviar os discípulos à pregação. A caminho. Tendo partido de Betânia com os apóstolos, dirigi-me para Jerusalém. Os apóstolos iam receosos por saberem quanto os escribas e os fariseus me perseguiam. Ia animando-os, exortando-os a não temerem as perseguições dos homens e a confiarem no Divino Pai, que tinha cuidado particular deles, conforme experimentavam em tantas ocasiões. Cada um deles confiava meu receio de ser morto, devido ao ódio que eles me votavam. Assegurava-lhes que não deviam temer nem a morte nem a outra coisa, porque sem a permissão do Pai eles não poderiam causar-lhes mal algum. Dizia-lhes: outras perseguições e tribulações tereis de sofrer por amor de meu nome, depois de minha morte. Mas tende bom ânimo, porque o Pai vos protegerá e vos dará força e virtude para sustentardes todas as tribulações e perseguições. Alegrai-vos, porque vossa recompensa é muito copiosa no céu. Exultai, porque vossos nomes estão escritos no céu. De tal modo ia consolando os apóstolos e simultaneamente animando-os, preparando-os para as atribulações e as perseguições. Frequentemente precisava animá-los e consolá-los, porque ficavam abatidos por causa dos muitos padecimentos e das muitas perseguições levantadas contra mim e igualmente contra eles. Exortava-os ainda a miúde a não se apegarem à vida e a estarem sempre preparados, porque não sabiam o dia nem a hora da morte. Os apóstolos muito temiam a morte. Por isso, frequentemente lhes dizia que vigiassem e estivessem sempre preparados, querendo tirar-lhes esse temor, a fim de que a contínua memória da morte fizesse com que desprezassem o desejo de viver longamente. Enquanto na viagem ia consolando e animando os apóstolos, pedi ao Pai que assiduamente consolasse e confortasse todos os meus irmãos, especialmente meus seguidores, em suas angústias e aflições, sobretudo quando as padecem por amor de meu nome e para a sua glória. Via que, em vista da fraqueza humana, era asaz necessário tal consolo e conforto, por isso apresentava súplicas ao Pai de que o realizasse com a graça. Prometeu-me o Pai, como de fato não deixa de fazer, consolar a miúde seus servos aflitos e atribulados. Prosseguia de tal modo minha viagem, e por todos os lugares por onde passava, ia aspergindo as bênçãos. Desejava que chegassem a todos os lugares onde pregava e por onde devia andar. As bênçãos mencionadas alcançavam a todos e confortavam as almas daqueles que haviam abraçado minha pregação, como enchiam de temor e confusão os que se me mostravam adversos. Chegada a Jerusalém.
A chegada a Jerusalém, antes de lá entrar, rezei ao Pai e supliquei a conversão daqueles corações duros e obstinados. Vi que alguns, devido a esta oração, se converteriam e abraçariam a minha doutrina. Rendi graças ao Pai divino. Vi ainda que os escribas e fariseus se tornariam cada vez mais obstinados, pelo que se fez amargo o consolo que dos outros recebera. Tendo entrado em Jerusalém em hora tardia, fui com os apóstolos ao templo para adorar o Divino Pai. Fui sem temor algum, com minha habitual autoridade, enquanto verdadeiro filho de Deus. Os ministros do templo, ao ver-me, ficaram transpassados de pesar, pelo ódio que me votavam, mas não ousaram dizer-me coisa alguma, nem ao menos efetuaram o que haviam determinado fazer, isto é, expulsar-me do templo, se acaso voltasse. Aterrorizava-os a majestade de meu rosto, e minha pessoa provocava neles grande submissão, de maneira e não ousaram sequer erguer os olhos em minha presença. Depois da oração ao Pai, quase de noite, saí do templo com os apóstolos. Estavam cansados da viagem e necessitados de reconforto, mas isso ficamos de reconforto. Mas por aquela noite não houve quem nos recebesse e desse coisa alguma. Por isso ficamos ao relento, sob o pórtico do templo, sofrendo fome, sede e cansaço. Consolava os apóstolos e minhas palavras os consolavam plenamente. Somente eu, esposa minha, estava de coração aflito e sem qualquer alívio e consolo, sofrendo tudo espontaneamente para satisfazer a justiça divina e aplacar a sua ira em relação àquele povo ingrato, e impetrar do Pai a conversão dos que se mostravam duros em consequência das persuasões dos fariseus. Sempre, porém, obtinha a conversão de alguma alma, como ainda muitas graças para todos os meus irmãos. Entra no templo. O sermão. Passei aquela noite em parte orando, em parte recitando os louvores divinos, e meus apóstolos também, em parte orando e em parte repousando um pouco. Tendo raiado o dia, entrei no templo para pregar. Enquanto me entretinha rezando ao Pai, veio muita gente ver-me, porque já se espalhara a notícia da minha volta. Os escribas e fariseus se iravam e ao perceberem meu retorno, e obcecados pela paixão, mordiam os lábios, sem saberem como desafogar o ódio que me votavam. Mandaram ao templo alguns de seus ministros para espiar o que fazia e como estava. Acreditavam os pérfidos que, em consequência do padecimento sofrido na pregação, estivesse muito decaído e no fim da vida. Vieram eles e, ao ver-me, de modo habitual, foram dominados pelo estupor. Muito mais, quando me ouviram pregar com o costumeiro zelo e fervor. Reunidos, que foram muitos no templo, e entre esses alguns dos discípulos e daqueles aos quais havia restituído a saúde, fiz a pregação. Deves saber que muitos para lá acorreram por impulso divino, proveniente do Pai. Também eu, durante a oração, convidara a todos aqueles que criam em mim, e eles sentiam-se atraídos ao templo, sem conhecerem, porém, a causa disso. Muitos, contudo, acorriam para observarem como falava, para censurar-me e acusar-me. Jamais, porém, houve quem o ousasse, porque minhas palavras inseriam no peito de quem as ouvia amor, temor e compulsão, e esse necessitava fazer-se muita violência, se não quisesse ficar penetrado delas e contrito. Por isso, os que não queriam aproveitá-las impugnavam o amor, mas não podiam mais expulsar de si o temor. E por conseguinte, não ousavam falar, especialmente no lugar onde eu pregava. Por esta prédica, muito ficaram consolados os discípulos, e todos os acreditavam em mim. Minha presença e minhas palavras traziam-lhes como sumo consolo ao coração,
Ao invés, muitos se confundiam os que estavam contra mim. Não sabiam sequer pronunciar palavra. Inteiramente admirados e confusos partiram, levando esta notícia aos escribas e aos fariseus, os quais, ao ouvirem que pregava com o habitual zelo, que meu aspecto se tornava cada vez mais amável, que conservara o habitual graça e beleza, que todos estavam a ouvir-me com estupor, e cada vez brilhava mais a minha divina sabedoria. Cruciavam-se muito e com ânimo apaixonado vomitavam horrendas blasfêmias contra mim. Tudo via, sentia e compadecia-me muito de sua dureza e obstinação, porque o meu coração estava cheio de amor e de caridade para com eles. Pedia ao Pai perdoar-lhes, por minhas súplicas, o Divino Pai mostrava-se pronto ao perdão, todas as vezes que quisessem arrepender-se do erro. Mas eles não queriam, persistindo na dureza e obstinação. Retira-se à casa de costume. Terminada, portanto, a prédica, aproximaram-se de mim muitos dos discípulos que antes haviam sido por mim instruídos e seguiram-me durante todo o tempo em que estive em Jerusalém. Havendo-me detido a consolar a todos, rendi as graças ao Pai. Saí do templo com os apóstolos e os demais e fui ao habitual albergue, onde havíamos estado quando permaneci em Jerusalém. Era a casa de um dos meus discípulos, pobre sim, de bens, de fortuna, mas rico em virtude e muito afeiçoado a mim e aos apóstolos. Em sua casa estive todo o tempo que me detive em Jerusalém. Lá estava também Lázaro, que tinha casa com muitos bens em Jerusalém, mas então ele vivia também como os apóstolos, isto é, em grande pobreza, e seguia-me com eles em Jerusalém, até que parti de lá. E ele voltou à própria casa para viver santamente com a irmã. Tendo chegado, portanto, ao dito albergue, inteiramente pobre e desprovido, como os apóstolos estavam muito necessitados de alimento, Judas os proveu com a habitual pobreza. Já te disse que Judas tinha querido o ofício de prover as necessidades dos apóstolos e guardava qualquer dinheiro recebido de esmola para o alimento necessário. Ali se alimentaram os apóstolos e eu com eles, segundo o costume. Em vista de conservar a humanidade, depois dos costumeiros agradecimentos e ofertas, fiz breve sermão aos apóstolos e discípulos ali presentes. Tinha o costume de alimentar as almas enquanto se alimentavam os corpos, para que ficassem cada vez mais iluminados e confirmados na verdade de minha doutrina. Cura o paralítico. No fim do discurso, no qual exortava-os à perfeição da vida e à aquisição das virtudes, saí de casa com os apóstolos e fui com eles e com muitos discípulos pela cidade. Ia sem temor algum, apesar de saber que me insidiavam a vida. Ia lá de rosto alegre e sereno, a fim de que, se alguém quisesse se aproximar de mim, viesse com toda a confiança e me encontrasse favorável e benigno para com todos. Fui, por isso, à piscina probática para dar a saúde ao pobre enfermo paralítico que havia tantos anos permanecia ali. Tinha ele desejo muito grande de procurar-me para ser curado, porque ouvia contar os numerosos milagres que fazia, mas não tinha o mísero quem o conduzisse. Por isso, movido à piedade para com ele, fui em pessoa curar aquele que possuía muita fé em mim. Enquanto me dirigia para ele, a fim de dar-lhe a saúde, pedia ao Pai se dignasse curar com benignidade a graça de todos os meus irmãos que se acham em enfermidade espiritual. Como eu não desdenhava ir em pessoa ao paralítico, assim ele se dignasse descer com a graça às almas de meus irmãos enfermos e infundir-lhes luz para conhecerem a própria enfermidade, de modo a poderem pedir a graça da cura. Suplicava se dignasse preveni-los, dando-lhes a esperança de obterem a saúde da alma. O Pai me prometeu a dita graça e vi que a realizaria e muitos obteriam a cura das enfermidades espirituais. Rendi graças ao Pai,
Vi depois que muitos de meus irmãos sofreriam graves enfermidades corporais. Tive deles grande compaixão. Vi que muitos estariam sem socorro, abandonados por todos, e senti imenso pesar. Por isso pedi ao Pai se dignasse restituir-lhes a saúde corporal e os socorresse Ele mesmo, uma vez que estão privados da ajuda humana. O Pai se mostrou muito benigno em relação a isto e prometeu-me a dita graça. Vi que muitos, por tanto tempo, enfermos, obteriam do Pai a almejada saúde, ou por intercessão dos santos, ou imediatamente dele. E tributei por isso muitas graças ao Pai, também por parte de todos, aqueles que tivessem alcançado as supramencionadas graças. Vi, porém, que muitos permaneceriam na enfermidade. Pedi ao Pai, desse-lhes a graça de sofrerem com paciência, uma vez que via ser vontade sua que eles sofressem os males corporais para serem livrados dos males espirituais, em proveito de suas próprias almas e em vista de adquirirem mérito, suportando as doenças, visto que por outro meio não teriam merecido este bem. O Divino Pai, quando dá o que sofrer e merecer às suas criaturas, na maioria dos casos, falo de modo para elas melhor e mais proveitoso a salvação. Obtidas do Pai todas essas graças, agradeci-lhe e louvei-o por tanta bondade e amor com os quais me prometia e realizaria. Tendo chegado à probática, onde jazia o paralítico de muitos anos, vi seu íntimo cheio de fé em mim, por isso disse-lhe logo: Queres ficar curado? Respondeu-me que o desejava. Efetivamente curei-o, ordenando-lhe que tomasse o leito e se fosse em paz. O paralítico deu fé às minhas palavras e, por conseguinte, logo se levantou, tomou seus pertences e se foi são, exaltando e louvando o Divino Pai. Ia a todos dizendo que eu o havia curado. Os fariseus logo souberam do milagre e queriam diminuí-lo, declarando que o paralítico delirava e eu não o havia curado, mas o anjo descera para curá-lo, conforme costumava fazer, movendo a água e curando o primeiro que nela entrasse. Puseram-se a examinar o paralítico, tratando-o de mentiroso. Mas ele, com ânimo generoso, proferira a verdade, dizendo: Aquele homem que se chama Jesus me curou e disse: Toma o teu leito e anda em paz. Efetivamente achei-me são e com forças. Intimaram então o paralítico que se calasse e não divulgasse o milagre, mas até ele declarava-o publicamente, uma vez que a alegria da graça recebida não lhe permitia calar-se. Mais ainda, porque ficou iluminado em seu espírito, reconhecendo o benefício, louvava a Deus e a mim, qual libertador. Divulgou-se a fama deste milagre por Jerusalém, e muitos acreditavam em minha pessoa. Então Nicodemos, pessoa muito nobre de Jerusalém, resolveu procurar-me para ser instruído na minha doutrina, com vontade de seguir o que lhe ensinasse. O dia da festa. Celebrava-se então uma das festas dos judeus, ocorrentes do ano, e por esse motivo, no dia da festa, fui ao templo e preguei. Lá estavam presentes muitos dos escribas e dos fariseus, e muita nobreza de Jerusalém e de outros lugares, que haviam se reunido. Ocorria para lá grande multidão de povo para ouvir a minha pregação, porque se espalhara a fama deste por todas as cidades da Galiléia e da Judéia. Muitos que me haviam ouvido pregar iam a Jerusalém para ouvir-me de novo. Tendo restituído a saúde ao paralítico, agradeci ao Pai e fui com os apóstolos ao templo. Lá adorei o Pai, recitei os louvores divinos. Já à tarde parti com os apóstolos para o habitual abrigo. Havendo-me entretido por algum tempo com os discípulos, deixei-os a fim de repousarem. E fui à noite ao horto do Getsemane para orar ao Pai e tratar com ele acerca da salvação das almas. Tendo chegado lá, desafogava o coração com suspiros, porque jamais exalava a incompreensível pena que me oprimia na presença dos apóstolos.
para não aterrorizá-los, pois eram de ânimo timerato. Tanto mais que sabiam que eu era perseguido pelos fariseus, e a mínima coisa os assombrava e aterrorizava. No horto, a oração. Nesta oração vi que os escribas e os fariseus estavam muito apaixonados pelo milagre realizado por mim, curando o paralítico de um mal inveterado. Justamente naquela noite precedente à festa, haviam se retirado juntos para se conferenciarem entre si como deveriam portar-se na solenidade corrente. Combinaram de simular por algum tempo, a fim de que o povo não se sublevasse contra eles. Desabafavam a culpada paixão dominante, mas cada um deles disfarçava a paixão declarando fazer tudo por zelo pela honra de Deus, e diziam que só temiam que, como eu era um enganador e endemoniado, pervertesse todo o povo, segundo já fazia. Diziam: procuremos passar a festa tranquilos, a fim de que o povo não se subleva. Mas depois é preciso resolver-nos a encontrar remédio a tanta desordem. Estas e outras coisas andavam proferindo os pérfidos. Via-lhes a iniquidade, ouvia-lhes todas as suas palavras e pedia ao Pai que os perdoasse. Vi que Nicodemo se resolvera vir ouvir a minha palavra e fazer-se meu seguidor, mas temia muito os comentários dos escribas e fariseus e ia adiando, em dúvida se devia executar o que havia pensado fazer. Pedi ao Pai iluminá-lo e dar-lhe a graça de superar o medo. O Pai o realizou, concedendo-lhe graças abundantes. Vi que naquele dia de solenidade muita gente daria fé às minhas palavras e abraçaria a minha doutrina. Rendi graças ao Pai. Vi que muitos se mostrariam arredios e duros. E muito rezei e ofereci padecimentos e fadigas ao Pai por sua conversão. Vi que muitos, por estas ofertas, conseguiriam o que eu desejava e por tudo tributei graças ao Pai. Dirige-se ao templo para o sermão. Passada toda a noite em oração, e tendo obtido do Pai muitas graças para todos os meus irmãos, recitei os louvores divinos em agradecimento, e ao raiar do dia, fui procurar os apóstolos que tinham repousado, e com eles fui ao templo, onde, por ser dia festivo, havia muito povo. Com os apóstolos, pus-me a orar ao Pai, a fim de que os sacerdotes, os escribas e os fariseus cumprissem as respectivas funções. Oferecia ao Pai a minha oração em suplência pelo desgosto que recebia dos ímpios judeus, porque os sacrifícios destes eram odiosos em sua presença, por terem eles a alma contaminada devido a tantas iniquidades, especialmente ao ódio implacável que me votavam. Minhas ofertas e minha oração apraziam ao Pai e ele aplacava-se, mas o meu coração sofria grande pesar ao ver o desprazer que adivinha ao Pai da parte daqueles ímpios. Terminadas as funções deles, pedi ajuda ao Divino Pai. Ergui-me e comecei a pregar. Todo o povo, ao ver o meu aspecto amabilíssimo e ao ouvir a minha voz que atraía os corações, manteve-se em completo silêncio para ouvir o que proferira. Percebendo a suma sabedoria, a maneira e a graça com as quais me exprimia, permanecia atônito e admirado. Só os escribas e fariseus com os sacerdotes e os ministros do templo iravam-se e queriam sair para não ouvir-me, mas detiveram-se por respeito humano, a fim de que não se murmurasse a seu respeito e não se dissesse que estavam apaixonados, porque não queriam ouvir o que tanto deleitava e mantinha todos os ouvintes surpresos e admirados. Por tal motivo, se detiveram, sentindo no íntimo a paixão devoradora. Primeiro falei das perfeições de meu divino Pai, para atrair os ouvintes e inflamá-los no amor para com ele. Efetivamente, todos os corações se comoviam admiravelmente. Iam se inflamando e em seu amor, os ímpios fariseus ainda ficavam inteiramente abalados às minhas palavras, porque estas têm poderosa força para mover os corações mais duros e obstinados.
Eles, porém, para não ouvi-las, temendo render-se à minha verdade, tapavam os ouvidos, não a mente, que possa compreender quando pesar me causavam esta malícia e obstinação. Não há mente que possa compreender quanto pesar me causavam esta malícia e obstinação, porque via que fechavam a porta ante a graça divina, que tão benignamente queria entrar em sua alma. Depois de ter falado um pouco das perfeições do Divino Pai, provei-lhes com clareza que já viera ao mundo o Messias prometido aos hebreus, fazendo-lhes conhecer as grandes misericórdias que o Divino Pai empregava para com eles. Depois contei a parábola do bom pastor. Isto para a confusão dos fariseus, dando-lhes a conhecer que não pertenciam ao Pai, nem ao celeste redil, por não quererem ouvir minha voz. Depois declarei a todos que se esforçassem para entrar pela porta estreita. De outra maneira, não entrariam no reino dos céus. Expliquei-lhes depois a parábola e expus o que deviam fazer para salvar-se. Por fim, disse-lhes que dessem crédito às minhas palavras, uma vez que vinham do alto. Foi muito longa esta pregação, embora parecesse breve aos ouvintes que de bom grado estavam a ouvir e davam fé às minhas palavras. Só os escribas e os fariseus experimentavam um inferno de tormentos e, não aguentando mais ficar, murmuravam entre si. Mas, segundo disse, não saíram por respeito humano. Alegrava-me muito ver os ouvintes bem atentos render-se às minhas palavras e abraçarem os meus ensinamentos, com ânimo de praticar o que lhes dizia. Vi também Nicodemos inteiramente atento e fixei nele o olhar, mirando-o com amor. Por este olhar, seu coração ficou ainda mais penetrado e iluminado, e de ânimo estava já disposto e preparado. Por isso decidiu procurar-me na mesma noite, sem querer suportar dilação o amor que se lhe acendera no coração para com o Divino Pai e para comigo. Terminada, portanto, a pregação, detive-me no templo, porque muitos vieram para pedir-me conselho, para outras necessidades e para serem consolados. A multidão saía, no entanto, do templo, louvando e exaltando a minha pessoa e tecendo grandes elogios à minha sabedoria, a qual, por ser divina, tornava-se a todos admirável, mesmo os ânimos mais ignorantes. Os fariseus tornava-se insuportável ouvir tantos louvores à minha pessoa, à minha sabedoria e à graça, e ao fim, de não parecerem apaixonados, diziam que também eles se admiravam de que um homem horrível, vil e plebeu possuísse tamanha ciência, e sem ter jamais estudado, fosse tão sábio. Por isso temiam muito que tudo fosse preparado pelo demônio, e eu mesmo endemoniado. Tanto diziam os ímpios, para diminuir a luz divina que de mim saía e para perturbar o espírito dos que haviam sido iluminados pela luz mencionada. Sob aparência de bem, procuravam obter que todos me julgassem um endemoniado e desonravam-me indignamente. Em tudo via e pedia ao Pai concedesse luz a todos os que os ouviam, a fim de conhecerem a malícia deles. O Pai não deixava de iluminá-los. Efetivamente, muitos conheceram estarem eles de ânimo apaixonado e por isso não prestavam fé às suas palavras. Outros, porém, por serem débeis e ignorantes, davam algum crédito às ditas palavras. Estes foram, contudo, inspirados pelo Pai a voltarem para ouvir-me, a fim de se certificarem da verdade, como efetivamente fizeram. Conheceram a malícia dos escribas e fariseus e a santidade de minha pessoa, como também a perfeição de minha doutrina. Assim os ímpios fariseus ficaram mais do que nunca confundidos. Os míseros não encontravam repouso, nem sossego, porque na verdade jamais se resolveram a abraçar a minha doutrina, que bem sabiam ser perfeita, e a minha sabedoria divina. Se ao invés se rendessem à verdade, por mim manifestada, teriam fruído de tranquilidade de espírito.
Terminada, portanto, a pregação e consolados todos aqueles que se aproximaram de mim, detive-me a render graças ao Pai Divino, e depois saí do templo com os apóstolos e muitos outros discípulos que me seguiam, quando estava em Jerusalém. 2 cegos. Enquanto ia pela cidade, muitos acompanhavam os apóstolos, especialmente os forasteiros, que haviam vindo para o dia da festa. Perguntavam-lhes acerca de minha pessoa, quem era e como vivia. Os apóstolos davam a justa relação a quem os interrogava. Vinham atrás de mim 2 cegos, os quais pediam que fossem iluminados. Eu continuava a caminhar, fingindo não ouvi-los, mas eles prosseguiam chamando, pedindo a graça. Não quis, então, restituir-lhes a vista, porque me acompanhava uma multidão de povo. Não queria fazer publicamente o milagre. Visto que muitos me seguiam com esta finalidade, a saber, ver os milagres que operava, sem terem, contudo, intenção de praticar a minha doutrina. Não lhes satisfiz a curiosidade. Viram depois os cegos iluminados, que ainda quis ainda dar exemplo, por intermédio dos cegos mencionados, a todos os meus irmãos, que devem perseverar no pedido, apesar de verem que não são ouvidos e atendidos, enquanto se perseveram em suplicar com fé. Por fim obterão o que almejam, segundo fiz a estes 2 cegos, os quais, perseverando na graça, na prece e seguindo-me com fé até o lugar onde entrei, foram por mim iluminados. Saindo, foram por toda a parte exaltando e louvando a minha pessoa por causa da vista recuperada. Por ocasião deste fato, pedi ao Pai dar a todos os meus irmãos luz especial para conhecerem a cegueira do próprio Espírito, porque via que muitos seriam de espírito tão cego que não conheceriam a própria miséria. Por isso não pediriam nem sequer o socorro do Divino Pai. Roguei-lhe ainda que com luz lhes concedesse viva fé, de modo a crerem na possibilidade de receberem o que rogavam, para o próprio proveito espiritual. O Pai me prometeu a dita graça, e vi que muitos seriam iluminados para conhecerem a cegueira da própria mente. Uma vez esta conhecida, muito rezariam até que o Pai os iluminasse. Tendo conhecido a própria necessidade, obteriam do Pai o que tivessem suplicado. Por causa destes, alegrei-me e tributei graças ao Pai. Vi que muitos não aproveitariam a graça, por isso permaneceriam na cegueira espiritual. Tive pesar, como de costume, porque abusavam das graças divinas, merecidas por mim em seu favor, com tanta solicitude. Tendo entrado em meu habitual refúgio, depois de restituída a vista aos 2 cegos, fiz aos apóstolos, aos discípulos e a todos os presentes breve discurso, exortando-os a suplicarem luzes ao Divino Pai, para se conhecerem a si mesmos e as próprias misérias, luzes para reconhecerem a imensa bondade dele. Falei de modo que todos ficaram atônitos e simultaneamente iluminados, conhecendo claramente a verdade que lhes declarava. Preces ao Pai. Depois do discurso, retirei-me para orar ao Pai, deixando os apóstolos bem recolhidos a meditarem as palavras que de mim haviam ouvido. Nessa oração, roguei ao Pai muitas graças para todos os irmãos, conforme costumava. Ao Pai muito agradou tudo o que lhe pedi. Ofereci-lhe todas as minhas fadigas e padecimentos para a conversão das almas. Isso muito aprazia ao Pai. Vi nesta oração que os fariseus provocavam ainda mais a cólera do Divino Pai, porque, tendo ouvido dizer que eu dera a vista a 2 cegos, reuniram-se imediatamente e deliberaram o que podiam fazer contra mim. Determinaram vir a mim com dissimulação, conforme mais vezes haviam feito, e mostrarem-se amigos favoráveis para me apanharem em erro, ao menos em palavras, uma vez que não podiam descobrir algum nas obras, as quais estavam cientes de serem inteiramente perfeitas. Por isso decidiram confundir-me, fazendo-me muitas interrogações, também sobre coisas difíceis, porque se dissesse alguma palavra contra a lei de Moisés, ter-me-iam, em consequência, castigado e proclamado hipócrita e adverso à lei. Resolveram fazer tudo isto
e fizeram-no. O pai estava irado por tal malícia e queria fulminá-los. Aplaquei-o, oferecendo-lhe a minha inocência e a perfeição de minhas obras. Assim ficou aplacado. Pedi-lhe ainda por todos aqueles que prestariam fé às minhas palavras, a fim de que continuasse a iluminá-los e a dar-lhes todas as ajudas necessárias, para conservarem em si mesmos a fé abraçada. O Divino Pai tudo me concedeu, e tributei-lhe as convenientes graças em nome de todos. Consolava-me depois o Divino Pai, demonstrando-me o aprazimento que retirava de todas as minhas obras. Eu o louvava e exaltava a divina bondade, suplicando-lhe dignar-se consolar todos os meus irmãos aflitos, especialmente os que se afadigam por sua glória e sofrem tanto por amor de meu nome. O Pai prometeu-me consolá-los com a graça e assegurar-lhes inteiramente a sua complacência, fazendo com que experimentassem a doçura de seu amor. Terminada a minha oração e tributadas as graças ao Divino Pai, deixei os apóstolos que haviam rezado e foram iluminados e consolados pelo Pai. Sendo já tarde e estando próxima à noite, encontrávamos necessitados de alimento. Tomamo-lo com habitual pobreza. Depois da bênção e ação de graças, comecei a fazer-lhes o sermão, para que as almas se nutrissem da palavra divina e ficassem cada vez mais doutrinadas e instruídas na nova lei da graça. Terminado o discurso, retiraram-se eles para repousar e eu para orar ao Pai. Nicodemos. Estava muito desejoso de receber Nicodemos por discípulo, embora visse que este discípulo ficaria oculto, sem querer manifestar-se publicamente por vários motivos. Sendo príncipe dos judeus, se os judeus ouvissem seguir-me, teriam muito mais se enfurecido e revoltado contra mim. Vi que este príncipe e sábio na lei manifestar-se-ia generosamente por ocasião de minha morte, pedindo meu corpo a Pilatos e dando-lhe sepultura, junto com José de Arimateia, seu companheiro e confidente. Conforme ouvirás, quando escreveres outra obra que me respeito, depois de minha morte. Por isso, alegrei-me pela graça que conseguiria do Divino Pai de superar qualquer respeito humano e ter-se feito digno de tocar o meu corpo e dar-lhe sepultura, confessando-me publicamente por verdadeiro Filho de Deus. Estando, portanto, naquela noite retirado e rezando ao Pai, veio Nicodemos procurar-me com disposição de executar o que por mim fosse sugerido e para informar-se melhor acerca da minha pessoa e de minha divina sabedoria. Estavam todos os apóstolos repousando, somente eu em vigília, esperando este príncipe para iluminá-lo ainda mais e fazer dele meu discípulo. Quando entrou, fui ao seu encontro. Ao ver-me, humilhou-se com profunda reverência e interrogou-me com grande humildade e submissão, chamando-me mestre e sábio. Disse-me que estava ciente de que eu era enviado da parte de Deus, qual mestre, e que se Deus não estivesse comigo, não teria podido fazer as obras que fazia. Respondi-lhe: em verdade te digo que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe esta palavra porque quis fazê-lo ciente de que conhecia o que tinha em mente e o que desejava saber, o que havia de fazer para conseguir a graça divina e possuí-la na alma. Porque é o reino de Deus a alma que possui a graça divina e é por ela possuída. Disse-lhe ainda que não poderia ver o reino de Deus, isto é, a beatitude eterna, conforme ele desejava, porque, tendo ouvido a pregação na qual me referia, as perfeições do Divino Pai, anelou em fruir o seu reino. E só por isso se resolveu vir a mim e fazer quanto lhe indicasse, para poder lá chegar. Nicodemos, pois, tendo ouvido a minha resposta, não a entendeu, embora fosse muito douto, e disse-me: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode volver a entrar no seio de sua mãe e nascer? Respondi-lhe: em verdade te digo
Quem não renascer da água e do Espírito Santo não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é espírito. Não te maravilhes, porque eu te digo isto. Necessário é nascer de novo. O Espírito sopra onde quer. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos continuou a interrogar-me, e foi por mim ensinado, porque acerca das coisas do Espírito era muito ignorante, conquanto fosse muito douto na lei. Depois de longo discurso, disse-lhe: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos entendeu estas palavras porque foi penetrado por um raio mais potente da luz divina e pediu-me que o recebesse no número dos discípulos. Aceitei-o e instruí-o. Não deixava de vir frequentemente a mim, mas fazia-o à noite, pela causa supremencionada. Instruía-o e olhava-o com grande amor, sabendo o que este novo discípulo, apesar de oculto, faria após minha morte. Superaria o amor e no zelo, por minha honra, não só os outros discípulos, mas até os apóstolos, pois daria honrosa sepultura ao meu corpo, embora me tivessem feito morrer de morte tão ignominiosa. Depois que Nicodemos partiu, agradeci ao Pai, ao Divino Pai, pela graça concedida a este príncipe, e pedi-lhe iluminá-lo cada vez mais. O Pai prometeu-me tudo e fazê-lo e cumpri-lo. Vi então que muitos dos meus irmãos me seguiriam e imitariam, mas ocultamente, devido a várias espécies de respeito humano, por não quererem declarar-se meus seguazes e imitadores. Isto me causou desprazer. Por isso roguei ao Pai iluminá-los, dar-lhes a conhecer o próprio erro, e que nas ocasiões dadas se revelem, declarando-se abertamente meus seguidores. Vi que o Pai não deixaria de iluminá-los e dar-lhes a graça de fazê-lo generosamente. Vi que numerosos aproveitariam isso e muitos não. Portanto, naquele dia da pregação, disse publicamente: Quem der testemunho de mim diante dos homens e declarar-se meu seguidor, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai, que está nos céus, chamando os irmãos e seguidores meus. Onde estiver eu, estarão também eles. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus, e envergonhar-me-ei de chamá-lo meu. Muito disse sobre este particular, para que disso ficasse a memória e o ensinamento para todos os meus irmãos. E Nicodemos, como não se envergonhou de proclamar-se meu discípulo, quando lhe ocorreu a ocasião de manifestar-se, assim façam todos também os meus irmãos. Não se envergonhem de manifestar-se como meus seguidores. No contrário, eu me corarei de tê-los por meus, e como tais, não serão introduzidos no meu reino para estarem onde eu estou. Quanto a este particular, deixei-lhes a doutrina no meu evangelho. No templo, o sermão. Depois de minha oração naquela noite, havendo obtido do Pai muitas graças para todos os meus irmãos, recitei os louvores divinos e, depois de raiar o dia, fui ao templo com os apóstolos. Novamente orei com eles. Neste interim, reuniram-se os outros discípulos, a turba para ser instruída e muitos outros que voltaram para ouvir a minha prédica. Tendo suplicado ajuda ao Divino Pai, preguei com o zelo costumeiro, dando a conhecer a todos as verdades eternas e ensinando o modo como deviam viver para conseguirem a vida eterna. Ficavam todos mais do que nunca admirados e certos da verdade de minha divina sabedoria e da santidade de minha pessoa. Dissipavam-se de seu espírito a falsidade que os ímpios fariseus ali haviam posto, por meio das murmurações contra mim. No entanto, pedi ao Pai confirmá-los na verdade, concorrendo para isso com a graça e luzes especiais. Um surdo, cego e mudo. Os fariseus ouviram falar do milagre por mim operado de iluminar os dois cegos.
Resolveram mandar-me um surdo, cego e mudo, e com isso certificarem-se ainda mais sobre os meus milagres. Fizeram-no também com malícia, para apanhar-me em palavras, porque mandaram-me dizer que lhes manifestasse a causa desse mal, se obtivera por causa dos pecados dele ou dos pecados dos pais. Vi sua malícia e confundi-os. Terminada a minha prédica, enquanto estava instruindo a turba, trouxeram esse cego. Os ministros dos fariseus, falando com dissimulação a meus discípulos, junto com eles, conduziram-no a mim. Olhei aquele pobre com grande compaixão e nele vi a figura de muitos irmãos, cegos por não verem a luz mostrada por mim, surdos por não ouvirem as divinas inspirações e as santas admoestações, mudos por não manifestarem seu mal a quem poderia dar-lhes a saúde, e também por não louvarem o Criador. Por isso, a tal vista, senti-me mover a compaixão. Como tivesse intenção de curar aquele mísero, rezei ao Pai desse a saúde a todos os meus irmãos que se acham naquele estado. O Pai prometeu-me fazê-lo, dando-lhes também luz para conhecerem seu estado miserável, a fim de recorrerem a ele com o intuito de serem libertados de tantas misérias. Vi que muitos aproveitariam a dita luz, recorreriam à ajuda divina e conseguiriam a salvação. Vi ainda que muitos abusariam da dita luz e da graça, e por isso permaneceriam na própria miséria. Por eles senti muita pena. Tendo sido conduzido, portanto, à minha presença este miserável, pediram-me a saúde para ele, perguntando-me ainda se aquele mal lhe advira por causa de seus pecados ou pelos pecados dos pais. Respondi-lhes: não era devido a seus pecados nem aos de seus pais, mas porque devia se manifestar nele a obra de Deus. A essas palavras ficaram inteiramente confundidos, não tendo o que responder, nem de que me acusar. Restituí a saúde ao enfermo, não só de corpo, mas muito mais a da alma. Por isso começou a louvar e a exaltar a minha pessoa e o divino Pai que me enviara. Muitos admiraram, estupefatos, o dito milagre, e todos louvavam ao Pai por me ter mandado a eles. Só os ministros dos escribas e dos fariseus calaram-se envergonhados e voltaram para dar a notícia a quem os delegara, a fim de apanhar-me em palavras e divulgar o que eu era, segundo o que proferisse. Parecia-lhes que nesta ocasião não podia deixar de inculcar o cego ou os pais, e o que dissesse teria sido contra a caridade e a doutrina que eu lhes ensinava. Pensaram daí retirar motivo para dar a conhecer a todos que eu era tal qual de mim difundiam, isto é, que ensinava uma coisa e fazia outra, e era fingido nas palavras. Ficaram por este fato muito confundidos os fariseus, porque o que pensavam dever resultar em seu favor terminou em confusão para eles. Totalmente apaixonados, andavam à procura de novas maneiras de fazer-me proferir alguma coisa, alguma palavra, com a qual pudessem atacar-me. Haviam determinado, se isto acontecesse, vir audaciosamente à minha presença e publicamente repreender-me e envergonhar-me, patenteando a todos o mal que houvesse dito. Uma insídia. Muito ensinavam por agir assim, e por isso iam à busca de todos os modos de conseguirem seu intento. Resolveram, por conseguinte, mandar outros ministros perguntarem, com dissimulação, se deviam pagar o tributo a César. Igualmente, sob tal pergunta, se escondera o veneno da malícia, porque qualquer coisa que proferisse seria por eles condenado. Já diziam que não podia, nesta questão, escapar de modo algum. O que quisesse servir-lhes ia de motivo para envergonhar-me e até mandar-me castigar. Se negasse, ter-se de pagar o tributo a César. Por isso alegraram-se de ter encontrado tal invenção, e estavam seguros de obterem o que desejavam, se bem que sempre tivessem ficado envergonhados. Não queriam ceder. Com tal resolução, instruíram os ministros a que estivessem bem atentos às minhas palavras. Determinaram mandá-los no dia seguinte. Tendo, portanto, me detido no templo para instruir a turba e dando a todos a satisfação desejada para a salvação de suas almas,
Saí do templo seguido pelos apóstolos e discípulos e por muitos da multidão. Ao caminhar pela cidade, esperavam-me muitos doentes para serem curados, e todos eles receberam a saúde segundo a fé e o desejo deles. Prosseguindo, pois, a caminhada, fui ao costumeiro abrigo para passar a noite, como era habitual. Instrui os seus. Lá instruí os discípulos na pregação, porque decidira mandá-los pregar pelas terras e aldeias, por onde devia andar, a fim de que fossem prevenindo aquela gente, preparando-a a receberem a minha pregação. Não os havia mandado antes a outros lugares, porque não estavam ainda bem adestrados. Por isso instruía-os, fazendo-lhes cada dia um sermão sobre este particular. Depois do sermão, retirei-me para orar ao Pai e supliquei-lhe ajudar todos os discípulos na obra a qual queria enviá-los. O Pai assegurou-me esta assistência. Passei a noite orando, em parte louvando o Divino Pai, em suplência por tudo aquilo em que faltavam os meus irmãos. O sermão. De manhã voltei a pregar. Uma multidão de gente esperava-me no intento de ouvir a pregação. Haviam concorrido em grande número porque ouviram falar dos milagres que continuamente operava. Por isso fiz a prédica, confirmando-os todos na verdade de minha doutrina. Anunciava sempre alguma parábola, para melhor imprimir-lhes na mente a verdade ensinada. Tornava-se muito agradável às turbas. O sermão em parábolas imprimia-se-lhes na mente e era de grande proveito, especialmente para os ignorantes. Pergunta do tributo. Após a prédica e rendidas as convenientes graças ao Pai, detive-me por muito tempo a ensinar aqueles que se aproximavam de mim, como de costume. Havendo satisfeito a todos, saí do templo, e à saída vieram-me ao encontro os ministros e discípulos dos escribas e fariseus. Aproximaram-se de mim com simulação e disseram, Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade. Dize-nos, pois, o que te parece. É permitido não pagar o imposto a César? Pagar esse tributo é muito pesado para nós. A esta pergunta fingida fiquei sério, de modo que se atemorizaram. Depois disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Não deram resposta a essas palavras, mas ficaram muito atrapalhados e envergonhados, sabendo muito bem que eu havia penetrado o segredo de seu coração e era-me notória a sua malícia. Contudo, quis satisfazer-lhes o pedido para confundi-los mais com a resposta, para que ficassem confundidos também os que os haviam mandado. Pedi-lhes que me mostrassem a moeda com a qual pagavam o tributo. Eles me mostraram. Disse-lhes: De quem é esta imagem que está inscrita? Retrucaram-me que era de César. Então disse-lhes, com voz imperiosa: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles, abaixando a cabeça, partiram confundidos e envergonhados, levando aos fariseus o resultado da embaixada, a qual foi muito bem planejada, mas não teve êxito. Em consequência, enfureceram-se mais do que nunca, vendo que seus atentados tornavam-se vãos, para sua maior confusão. Todavia, resolveram mandar-me outros ministros mais sagazes, a apresentarem-me outras interrogações. Assim fizeram, mas ficaram cada vez mais atrapalhados e envergonhados. Decidiram finalmente não mais interrogar-me para não se sujeitarem à confusão maior. Por ocasião deste acontecimento, rezei ao Pai, volvendo o pensamento aos irmãos. Vi uma multidão deles, de ânimo fingido e simulado. Senti grande pesar. Por isso apresentei ardentes súplicas ao Pai, de que os iluminasse para reconhecerem o erro. Vi quanto mal causavam ao próximo estes ânimos simulados, e quanto se tornam odiosos na presença do Divino Pai. Por conseguinte, com instância pedia os iluminasse e desse-lhes a graça, a fim de poderem vencer paixão tão danosa.
O Pai prometeu-me a dita graça e as luzes divinas. Vi que em muitos operariam os admiráveis efeitos, obtendo a emenda ou dito mal. Alegrei-me e rendi graças ao Divino Pai. Amargurou-se, no entanto, a minha alegria, porque vi que o grande número dos que abusariam da graça. Vi que o Pai permitiria que, por não quererem se prevalecer da graça e das luzes, ficassem mais vezes confundidos, sendo descoberta sua simulação e fingimento. Vi que nem sequer com isto se emendariam. Tive pena. À guisa dos ímpios fariseus, com isso mais se enfureciam. Para aplacar a ira do Pai, provocada por eles, ofereci-lhe a minha inocência e a sinceridade de meu coração. Assim aplacou-se o Divino Pai. Tributei-lhe convenientes graças, louvando-lhe a infinita bondade em suportar aqueles que se tornam tão odiosos em sua presença. Avisos aos seus. Prosseguia, portanto, a caminhada pela cidade, sempre operando algum prodígio. Meus seguidores mais se certificavam da verdade de minhas palavras, porque comprovada pelos fatos. Os apóstolos frequentemente me interrogavam de onde procedia tanta malignidade da parte dos fariseus contra mim e tamanha obstinação em não dar crédito às minhas palavras, quando, com tão grande clareza, fazia-lhes conhecida a verdade de minha doutrina. Respondia-lhes que eles permitiam que se lhes endurecesse o coração por não quererem ceder desde o princípio nem crer. Por esta razão, caíam em cegueira e dureza. Declarava: ai dos que se deixam dominar pela paixão e endurecer. Precavei-vos, dizia, a fim de que não vos domine qualquer paixão em vossos corações, e vossos corações não se endureçam. Porque a estes males, quando tomarem totalmente posse de algum, não é possível mais remediar. Isto dizia-lhes, olhando a Judas, o traidor, a fim de que ficasse vigilante para não ser dominado pela paixão da avareza. Todos os discípulos estavam receiosos ao ouvirem tais palavras, temendo cada qual por si mesmo. Somente Judas cinicamente presumia, dizendo que não se deixaria vencer por paixão alguma, e era por mim repreendido e advertido. Sermão sobre a dissimulação. Tendo andado por algum tempo pela cidade, enquanto os ministros dos fariseus levavam a respostas à pergunta que me haviam mandado fazer e estavam numa de suas sinagogas, deliberando e fremindo contra mim, dei aquela volta sem temor algum. Tendo entrado na sinagoga, onde estavam muitos deles, discursei sobre o vício da simulação e fingimento. Eles não podiam deixar de ouvir-me, nem houve que ousasse expulsar-me. Para isso, pedi ao Pai a graça de imobilizá-los, sem que pensassem em partir para não ouvir-me, ou fazer outra coisa, porque queria que ouvissem tudo o que lhes dizia, com o intuito de fazer-lhes conhecer o mal em que se achavam, de maneira que não teriam de que se excusar, porque fiz e disse tudo o que era necessário para a sua conversão. Enquanto discursava e manifestava-lhes o estado miserável em que se achavam, eles claramente o conheciam, porque a minha palavra tinha de próprio iluminar a mente de quem o ouvia, de tal modo que não tinha de que duvidar. Conheciam a verdade, os pérfidos e obstinados, mas não quiseram render-se, nem podiam replicar a verdade que eu lhes declarava. Por isso calaram, resistindo juntamente com os escolhos aos ímpios das ondas marinhas, aos ímpetos das ondas marinhas. Após o discurso, parti, e eles em seguida, entre si, davam expansão à paixão que os dominava, vomitando contra mim horrendas blasfêmias. A guia dos frenáticos contra o médico que lhes dá o remédio portador da saúde. Quanta dor por isso sentia o meu coração, e como desafogava o meu pesar com o Divino Pai, enquanto durante noites inteiras orava e suplicava-lhe não fulminasse os castigos contra eles, porque via
como a justiça divina, irada, queria descarregar os flagelos sobre aquela pérfida geração. O Pai se aplacava às minhas preces e eu louvava-o, bendizia sua infinita misericórdia. Reza pela missão dos seus. Tendo voltado, portanto, ao costumeiro albergue, com os apóstolos e discípulos, passei a noite a orar ao Pai. E vi que se divulgara a fama de minha pregação por vários lugares e por diversas cidades, e muitos anelavam ouvir-me. Vi igualmente a necessidade de minha pregação em Jerusalém, para a confirmação dos que acreditavam em mim, e porque lá havia gente de diversas nações e todos concorriam para ouvir-me pregar. Por conseguinte, resolvi, com o Pai, mandar os discípulos à missão, especialmente aos lugares onde devia ir pregar, a fim de que os corações ficassem preparados a receber a minha doutrina, pois existiam nas nações muitos que ignoravam o verdadeiro Deus e as verdades eternas. Tendo resolvido com o Pai enviar a tais lugares os discípulos, pedi-lhe ajuda para eles e a graça, acompanhada da colação do dom de fazer milagres e expulsar os demônios dos corpos e curar os enfermos, a fim de que os povos acreditassem mais na verdade que os discípulos lhe pregassem. O Pai prometeu-me a dita graça. Tendo estado toda aquela noite a orar, vi o fruto que meus discípulos obteriam na mencionada missão. Rendi graças ao Pai e, havendo recitado os louvores divinos, já dia fui ao templo, como de costume, para pregar. Um discurso aos seus. Após haver pregado, falei aos discípulos. Sabei, discípulos meus, ser grande a necessidade de pessoas para instruírem os povos que vivem sepultados na ignorância e não conhecem o caminho da salvação, a vós por mim indicado. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários. Enquanto dirigia tais palavras aos discípulos, pedi ao Pai iluminá-los para que me entendessem. O Pai os iluminou e eles se mostraram prontos a fazer o que lhes ordenasse, pedindo-me que os mandasse anunciar aos povos a minha pregação e minha doutrina. Disse-lhes: Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Considerai as qualidades do cordeiro, não se ressente, é manso, pacífico, segue o seu pastor, e se é assaltado pelo lobo, suporta as suas mordeduras, não se vinga. Vede como me comporto relativamente aos inimigos e perseguidores. Portanto, imitai-me, sede mansos e tende espírito de doçura. Não leveis provisão alguma, nem bastão para a vossa comodidade, nem calçado, mas conforme ando eu vos mando. Assim, ide, porque deveis representar a minha pessoa, na qualidade de discípulos. Pelo caminho não vos detenhais para saudar a alguém, porque ides cumprir uma tarefa inteiramente a serviço da glória de meu Pai e do proveito das almas. Nada deve existir em vós que possa causar a mínima admiração a quem vos observa, mas deveis comunicar a todos com pulsão, como operários atentos ao cumprimento da obra a qual sois enviados. Em qualquer casa que entrardes, procurai primeiro ver se lá existe a paz. Se lá existem filhos da paz, repouse ali a vossa paz. Entretei-vos com eles e instruí-os na minha doutrina. Se não encontrardes lá a paz, parti, porque ainda sois frágeis. Não vos demoreis nos lugares onde possa se turbar a vossa paz e sofrer detrimento o vosso espírito. Em qualquer casa em que entrardes, comei e bebei o que vos for oferecido, porque o operário é digno de seu salário. Tanto mais vós, que não recebereis outra recompensa senão o alimento necessário para manter o corpo. Não ides de casa em casa como desocupados. Em qualquer cidade em que entrardes, se vos receberem, comei daquilo que vos for dado. Curai os enfermos que lá encontrardes, e anunciai-lhes que se avizinha o reino de Deus, isto é, a minha pregação.
Assim falei aos discípulos, dando-lhes esse ensinamento para deixá-los igualmente a todos os que se aplacariam a tal ofício em vista da glória do Divino Pai e da salvação das almas. Vi então a todos e tencionei dar a todos estes ensinamentos. Vi que muitos os praticariam, segundo fizeram os discípulos. Por isso tributei graças ao Pai e retirei daí consolo. Vi, porém, o número dos que agiriam diversamente daquilo que lhes deixei ensinado. Tive imenso pesar, porque vi o pouco ou nenhum fruto que colheriam das próprias fadigas, e a recompensa do Pai que perderiam, uma vez que ou o procuraram a parte do próximo, ou agem por fins diversos. Supliquei ao Pai iluminá-los, fazendo-lhes conhecer o erro em que se encontram. Vi que muitos se arrependeriam por meio da mencionada luz. Rendi graças ao Pai. Tendo acabado de falar aos discípulos, eles partiram bem alegres. Impetrei ao Pai para eles um zelo ardente pela glória do primeiro e pela salvação das almas. Por isso partiram contentes com a minha bênção e igualmente com o favor do Divino Pai. Depois que os discípulos partiram, fiquei em Jerusalém a pregar e a ensinar a turba que vinha continuamente para ser instruída, turba muito rude e incapaz, que eu com caridade e amor ia instruindo. Era necessário deter-me lá, porque muitos vacilavam devido a murmurações que contra mim proferiram os escribas e os fariseus. Por isso fiquei por algum tempo com eles, para afirmá-los na verdade de minha doutrina. Seu modo de viver. Por todo o tempo em que lá fiquei, meu viver consistia em orar continuamente, pregar e ensinar. À noite ia ao horto do Getsemane e outras vezes ao monte vizinho e a passava em contínua oração, suplicando ao Pai, em favor de todos os meus irmãos, muitas graças. O Pai me atendia e eu o louvava em nome de todos e agradecia-lhe me com olhos torvos e irados. E agradecia-lhe. Os fariseus não podiam ver-me, e quando me encontravam, olhavam-me com olhos torvos e irados. Voltavam-me as costas e faziam muitos atos de desprezo à minha pessoa, apesar de tudo. Ia às sinagogas e pregava com grande zelo pela salvação de suas almas. Advertia-os a aproveitarem o tempo concedido pelo Pai para a sua conversão e a não menosprezarem o tempo da graça, porque viria o tempo em que não a teriam mais. Fazia-os claramente cientes de que o Messias estava no meio deles. Mas eles, cada vez mais duros e obstinados, enfureciam-se, conservando contra mim o veneno da paixão, da inveja e do ódio no coração. Quanta pena sentia meu coração amoroso e desejoso de sua salvação. Via depois a multidão dos que se tornariam duros e obstinados diante dos chamados divinos, como os ímpios fariseus, que jamais se renderiam aos amorosos convites da graça, nem às persuasões dos ministros fiéis do Pai. Quanto aumentava a minha pena, via que o Divino Pai estaria inteiramente atento a beneficiá-los, a convidá-los à penitência e a esperá-los com tanta paciência, e eles cada vez mais obstinados e totalmente aplacados à procura de novas maneiras de ofendê-lo. Por isso, cheio de angústia e de amargura, passava as noites em suspiros e lamentos, não tendo para onde voltar-me, em alívio de minha pena. Volvia-me para o Pai, que encontrava bem frequentemente muito irado em relação aos meus irmãos e, em consequência, contra mim, quando me apresentava diante dele em nome desses, representando-os. Era tão grande o amor dedicado a meu divino Pai, que ao vê-lo irado, experimentava a dor de tal modo excessiva, que se a divindade unida a mim não se tivesse conservado a vida, teria muitas vezes morrido de dor. Sentia anelo ardentíssimo por sua honra, zelo mais que ardente por sua glória, zelo veemente de que fosse por todos conhecido e amado. E ao ver que quase todos agiam de modo diverso, e que a maior parte
de meus irmãos desgostavam-no e desonravam-no, sentia imenso pesar. Via a justiça divina de direito irada e preparada a descarregar os flagelos contra os delinquentes. E todo angustiado oferecia-me ao Pai e ofertava-lhe todas as minhas obras, rogando-lhe que por meus méritos e pelo valor infinito delas se aplacasse e tivesse misericórdia. Fazia estas preces a miúde genuflexo, com os braços em cruz, oferecendo-me para morrer crucificado, a fim de que igualmente a justiça divina se aplacasse. Assim o Pai se aplacava e mostrava-se para comigo e para com meus irmãos inteiramente benigno. Então meu coração sentia algum alívio, embora jamais se afastasse dele a amargura, pois as ofensas que via serem infligidas ao Divino Pai mantinham-me sempre angustiado. Oh, quão numerosas, esposa minha, e de quantas espécies foram as penas a afligir-me e a amargurar-me o coração. Saiba que os pecados de qualquer espécie cometidos por meus irmãos foram outras tantas espalhadas dolorosas e transpassaram-me o coração, enquanto vivi sobre a terra. Ora, se estes são um número tão elevado que a mente humana não saberia contá-los, podes crer quantas fossem as feridas de meu coração e quão excessiva a minha dor. Oferecia ao Pai essa dor em nome de todos os irmãos, em suplência pela dor que eles deviam ter pelas ofensas infligidas ao Pai. Eles, porém, não só carecem de dor, mas nem sequer pensam nisso. E eu supria esta omissão e o Pai se aplacava. Então alegrava-me ver que eu sozinho bastava para aplacar a ira divina. Ou, antes, era mais do que suficiente, porque um só de meus suspiros era bastante, mas meu amor não se contentava se não oferecesse uma paga superabundante de mérito e de valor infinito. Exortações à esposa. Imita-me, tu, esposa minha, por contínua dor em vista das muitas e graves ofensas que, sem cessar, recebe meu divino Pai e procura aplacar a ira divina, oferecendo-lhe as obras que fiz enquanto vivi na terra. Oferece a miúde todas as tuas obras, unidas a meus méritos e padecimentos, em suplência pelas tuas faltas e as do próximo. Saiba que, procedendo assim, darás sumo gosto ao divino Pai e a mim. Além disso, conquistarás grande mérito que enriquecerá a tua alma. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.